Bom, agora vamos falar de outra ideia, outro conceito importante, que é o domínio contra domínio naturais ou efetivos de uma função. A gente sempre, quando representa uma função, sempre quando vai falar de uma função, é importante estar claro o domínio e o contradomínio da função, né? Lembra que a função não é só a expressão, não é só o f de x. A função é um pacote, domínio, contradomínio e lei de associação. Tá? Porém, como convenção, a gente vai estabelecer aqui que sempre que a gente der uma função apenas apresentando a lei de associação dela, a gente vai convencionar, ou vai ficar subentendido, que o domínio dela é o maior subconjunto D dos números reais, onde a lei de associação dela possa ser avaliada. Então, o domínio de uma função, quando a gente der só a expressão, é o conjunto de todos os números reais x, para os quais f de x é um número real, para os quais f de x faz sentido. E o contradomínio dela vai ser, por definição, né, por convenção, o conjunto dos reais. Quer dizer, se eu falar, considere a função f de x igual a 1 sobre x. Opa, isso não é uma função. Cadê o domínio, cadê o contradomínio? Tá? Mas se eu te der uma função, isso é só a lei de associação. Mas se a gente apresentar uma função apenas assim, considere a função dada pela expressão, ou definida pela expressão. Exemplo, f de x igual a 1 sobre x. O domínio dela vai ser todos os números reais para os quais essa expressão faça sentido. Nesse exemplo, os reais menos o zero, né? Porque a única restrição aqui é que o denominador seja zero. Então, é o único número que não estaria no domínio. Então, o domínio natural dela é r menos zero. Tá? Então, quando a gente fala domínio natural, só para deixar claro que esse natural não tem nada a ver com o conjunto n dos naturais. Tá? É o conjunto efetivo, é o domínio efetivo, ou domínio máximo, ou domínio maximal dessa função. Tá? É todos os x em R para os quais a expressão faz sentido. Exemplo. Qual o domínio natural da função definida pela expressão f de x igual a 1 sobre raiz de 2x menos 4? Bom, quando que essa expressão pode ser avaliada? Para que valores de x ela faz sentido? Repara que essa expressão vai fazer sentido se e somente se 2x menos 4 for maior ou igual a zero, para a raiz existir. Porém, 2x menos 4 também não pode ser zero, porque se 2x menos 4 for zero, nós teremos 1 sobre raiz de zero, é 1 sobre zero, que não existe. Tá? Então, aqui nós temos que ter 2x menos 4 maior do que zero, né? Repetindo, 2x menos 4 maior ou igual a zero para a raiz existir, porém, o 2x menos 4 não pode ser zero, porque isso resultaria num denominador zero. Isso é equivalente a x maior que 2. Então, resposta, o domínio natural da f, o domínio efetivo da f, o domínio maximal da f, é todos os números reais maiores do que 2. Tá? Qual o domínio natural da função dada pela expressão 1 sobre x3 menos x? Ora, a única restrição aí, né, a única coisa que não pode acontecer é o denominador ser zero. Né? x3 menos x está sempre definido. Só não pode dar zero porque está no denominador. Então, x3 menos x diferente de zero, x que multiplica x ao quadrado menos 1, né, colocando x em evidência, diferente de zero. Logo, x que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 1, diferente de zero. Então, nós temos que ter x diferente de zero, e x diferente de 1, e x diferente de menos 1. Então, esse é o domínio da função. O conjunto dos números reais, excluindo o menos 1, o 0 e o 1. Qual o domínio natural da função dada pela expressão f de x igual a 1 sobre raiz de 1 menos 2x menos 6 sobre x menos 1? Ora, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, para que a raiz exista. Porém, como está no denominador, o resultado dessa raiz não pode ser zero. Então, nós temos que o radicando 1 menos 2x menos 6 sobre x menos 1 tem que ser maior que zero. Maior ou igual para a raiz existir e diferente de zero para que o denominador aí seja diferente de zero. Ora,
mas isso é equivalente, né, multiplicando por menos 1 para trocar os sinais, o que vai implicar na mudança do sinal da desigualdade. E aí escrevendo tudo sobre o denominador x menos 1, né, então nós temos x menos 5 sobre x menos 1 menor que zero. Tá? Esse tipo de desigualdade vocês devem ter visto em matemática básica, como resolve. Ora, o sinal de x menos 5 e o sinal de x menos 1, né, são dados por aquele quadrinho. Né? X menos 5 é positivo para x maior do que 5, negativo para x menor do que 5 e 0 para x igual a 5. O sinal de x menos 1 é positivo para x maior do que 1, negativo para x menor do que 1. Logo, o sinal da razão, x sobre 5 sobre x menos 1, x menos 5 sobre x menos 1, é mais com mais, menos com mais, menos com menos, mais. Ou seja, x menos 5 sobre x menos 1 é negativo entre 1 e 5. Esse, então, é o domínio da função. Outro exercício interessante. Se a função f tem domínio o intervalo aberto no 1, fechado no 2, determine o domínio da função g definida pela expressão g de x igual a f de 1 sobre x menos 1. Repara que aqui, né, você vai calcular 1 sobre x menos 1 e calcular f em cima desse valor. Para que valores de x, isso aqui está definido, essa expressão está definida. Né? Bom, o domínio da g é o conjunto dos valores de x para os quais isso aqui está definido. Ora, quando isso aqui está definido? Isso aqui está definido quando esse cara, 1 sobre x menos 1, estiver no domínio da f. A gente está calculando f de quem? De 1 sobre x menos 1. Mas só é possível calcular f no domínio dela. Então, 1 sobre x menos 1 tem que estar no domínio da f. Ah, e além disso, x menos 1 não pode ser zero, senão essa expressão aqui não existe. Se essa expressão não existir, não adianta nem pensar se ela está ou não no conjunto da f, né? no domínio da f, ela não vai existir. Então, nós temos como restrições. Esse cara tem que estar no domínio da f, para que f desse cara, 1 sobre x menos 1, faça sentido. E 1 sobre x menos 1 tem que fazer sentido, ou seja, o denominador não pode ser zero, logo x não pode ser 1. Então, esse é o domínio da... Então, o x para estar no domínio da g, né? O x está no domínio da g se e somente se essas duas coisas acontecerem. Ora, x pertence... 1 sobre x menos 1 pertence ao domínio da f, aberto 1, fechado em 2, se isso a se, tivermos isso aqui, né? 1 sobre x menos 1 maior que 1 menor ou igual a 2, que significa que essas duas desigualdades acontecem ao mesmo tempo. Tá? Bom, a primeira desigualdade, né? A gente passa o menos 1 para o outro lado, escreve sobre o mesmo denominador, e daí a gente conclui, né, resolvendo lá pelo quadrinho de sinais. A gente não vai fazer aqui, você faça aí para conferir. Né? 2 menos x sobre x menos 1 é maior do que zero. Se isso a ser, o x pertence ao intervalo aberto 1, 2. Né? Por quê? Faça a conta, faça o quadrinho de sinais, como no exemplo anterior, para verificar isso. E 1 sobre x menos 1 é menor ou igual a 2, se isso a ser, x pertence a menos infinito 1, união 3 meios mais infinito. Por quê? Resolva essa equação, essa inequação, essa desigualdade via quadrinho de sinais e verifique que essa é a solução. Então, o x tem que pertencer a esse conjunto e a esse conjunto. Então, ele tem que pertencer à interseção desses dois conjuntos. E, além disso, o x não pode ser igual a 1. Né? Lembra que a gente tem o x menos 1 no denominador? A gente já viu que não pode acontecer isso ali atrás, né, no slide anterior. A interseção disso é o conjunto, é o intervalo fechado no 3 meios, aberto no 2. Então esse é o domínio natural, né, o domínio efetivo, o domínio máximo dessa função, né, g. Né, de expressão, voltando aí, de expressão g de x igual a f de 1 sobre x menos 1. Então, eis o domínio da g. Certo? Bom, eu deixei também enviei para vocês uma lista de exercício.
E eu gostaria que vocês realmente tentassem fazer a lista de exercício toda e só apelassem para o gabarito quando tivesse de fato tentado cada exercício. Tá? E lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem enviar, né, me enviar a dúvida, de preferência aí pela própria sala da disciplina, para que todo mundo possa ver. Tá? Então é isso, bom estudo a todo mundo, e um abraço, e espero que a gente possa se ver logo.